Continuando então o nosso programa, nós falávamos aí sobre Paulo em Corinto e da conversão aí de Crispo aceitando Yeshua como Machia e sendo batizado, né? E diz que Paulo fica ali ainda, no verso 11, Paulo ficou ali 1 ano e meio ainda naquele lugar. Aqui nós tivemos uns incidentes com Paulo aqui, e no versículo 18 diz assim, isso é muito importante nós meditarmos, versículo 18. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Agora nós encontramos Paulo onde? Em Éfeso. Paulo estava em Corinto, navega para a Síria, leva consigo aquele casal que morava em Corinto, Priscila e Áquila, e chega em Éfeso. E deixa aquele casal ali, em Éfeso. E ele continua fazendo um trabalho na sinagoga, entra, disputa ali com o nosso povo, obviamente provando ali a figura de Yeshua como Machia. Vocês vejam que o resultado lá atrás foi aceitação e batismo de muitos coríntios, mas nenhum deles abandonou sua sinagoga. Não era necessário abandonar a sinagoga. Era só crer e receber o batismo para a remissão dos seus pecados. E aqui diz que Paulo deixa ali Priscila e Áquila. Por que será que Paulo deixou Priscila e Áquila em Éfeso? E rogando eles que ficassem por mais algum tempo, mas não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Paulo largou ali Priscila e Áquila e partiu de Éfeso. Por quê? Porque Paulo estava indo para Jerusalém para a celebração da festa. Nós vamos encontrar isso no capítulo 20, no verso 16, que diz o seguinte, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para estar, se fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes, de Shavuot. Então Paulo deixa Priscila e Áquila ali em Éfeso e vai para Jerusalém para celebrar lá, ainda para chegar a tempo da celebração de Shavuot ou de Pentecostes em Jerusalém. Mas a história não para por aqui. Na sequência, nós temos aqui o caso de um judeu chamado Apolo. O texto diz o seguinte, verso 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Então chegou lá a Éfeso esse judeu chamado Apolo, um varão eloquente e poderoso nas Escrituras. E o que aconteceu com ele? Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então ele chegou ali, ele conhecia João Batista, ele tinha ouvido falar de João, ele conhecia, né, o batismo de João, enfim, ele tinha algum conhecimento de Machia através do ensinamento de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, o Apolo. Entrou naquela sinagoga ali de Éfeso e começou a falar ousadamente naquela sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo. Quem é que estava naquela sinagoga de Éfeso? Priscila e Áquila. Aquele casal que Paulo trouxe de Corinto para Éfeso, deixou ali quando ele foi para Jerusalém celebrar Pentecostes.
esse casal estava congregando na sinagoga. Vamos parar um pouco, vamos meditar um pouco, gente. Esse casal de judeus que estava frequentando a sinagoga de Éfeso não havia crido em Yeshua como seu Messias? Não havia sido batizado por Yeshua? Por que então esse casal estava frequentando a sinagoga? Porque o judeu que cria em Yeshua, o israelita que cria em Yeshua, não mudava de religião. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que esse casal estava ali na sinagoga de Éfeso, mas quietinho. Não falava de Yeshua para ninguém. Estava ali, seguindo a sua fé, estudando as parashiot, as porções semanais da Torá, participando da ritualística judaica, crendo em Yeshua. Era tudo que eles precisavam. Era crer em Yeshua. Mas, de repente, do nada, chega ali Apolo. Apolo entra na sinagoga, ousadamente, ele começa a falar de Mashiach. Não só ousadamente, mas também muito inspirado, porque ele era fervoroso de espírito, diz o texto. E quando ouviram Priscila e Áquila, esse homem aí crê no Mashiach igual nós. O levaram para casa e lá em casa lhe expuseram mais pontualmente o caminho de Deus. E por que eles fizeram isso? Porque eles estiveram com Paulo, eles conheciam bem a respeito de Yeshua, tudo. Então expuseram a Apolo mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele, Apolo, passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então, dali, a Apolo vai para Acaia, e lá ele foi de muita utilidade na obra de Deus. E o verso 28 diz: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, com grande veemência, mostrando pelas Escrituras, e convém lembrar que aqui não havia o Novo Testamento, era pela palavra dos profetas, pela Torá, pelo Tanar. Convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Yeshua era o Messias. Qual era a prédica de Apolo nas sinagogas? Será que Apolo entrava lá e falava: você tem que abandonar a sinagoga, vocês têm que ir comigo, eu estou estabelecendo aqui uma congregação aqui por perto, e vocês vão lá e nós vamos começar uma nova obra lá? Não. O trabalho de Apolo era convencer o nosso povo de que Yeshua era o Messias. Só isso. Gente, se o nosso povo, se todas essas sinagogas crescem que Yeshua era o Mashiach, o que iria acontecer? Eles iriam provocar um levante contra Roma? Não. Simplesmente iriam acrescentar mais um item importante na sua fé. Mashiach veio. Mashiach ensinou a Torá, está entre nós. Só isso. Somente isto, porque era somente isto que os apóstolos ensinavam nas sinagogas. Somente provava que Yeshua era o Mashiach. Não tratava de tirar o nosso povo da sinagoga, de fundar uma nova instituição, uma nova congregação, como se diz hoje. Não. Nada disso.
E se as sinagogas crescem, também não precisavam mudar nada. Entenderam? Apolo provava pelas Escrituras que Yeshua era o Mashiach. Eu tenho notícia de que lá por volta da época de Hitler, que lá na Bulgária, um rabino teve algumas visões em que ele acabou crendo que Yeshua era o Messias, por essas visões. Esse rabino era importante, era rabino-chefe lá na Bulgária. Por volta de 1945. E esse rabino, ele creu em Yeshua. E ele fez amizade com as autoridades religiosas lá do seu país, naquela época, com o imperador, se tornou uma pessoa muito importante. Ele era já importante. E quando chegou a época em que Hitler começou a pressionar os governadores, os imperadores, enfim, daqueles países vizinhos, a que liberassem os judeus para serem perseguidos e mortos, como nós sabemos que aconteceu lá com Hitler, esse rabino procurou os seus amigos e a autoridade lá da Bulgária. E as autoridades da Bulgária, o imperador da Bulgária, se comprometeu com ele de não liberar os judeus para o Hitler. E por fim, já o imperador não suportando mais a pressão de Hitler, ele chama o rabino e fala: sai com o teu povo daqui. Tira o teu povo daqui da Bulgária, leva para Jerusalém, leva para Israel, que eu não posso mais segurar a pressão de Hitler. E aquele rabino fez isso. Ele conseguiu salvar o povo dele da Bulgária, levando o seu povo para Jerusalém, para Israel. Mas esse rabino creu em Yeshua. Ele nunca se afiliou a nenhuma instituição cristã da sua época, mas ele creu em Yeshua. E é isso que eu estou dizendo para vocês. Tudo que um judeu precisa é crer, é aceitar Yeshua como seu Messias e como aquele por meio do qual, como disse Pedro, todos aqueles que creem no seu nome receberão a remissão dos pecados através da Tevilá. Obrigado por sua atenção. Volte a estar conosco. Shalom.